e algo que está se tornando comum, o que não deveria, de maneira alguma, ser comum na sociedade, né? As pessoas hoje, elas gostam, em determinados momentos, de falar, eu tenho transtorno, ou às vezes elas até mesmo falam sem saber se realmente elas têm esse transtorno, não só o transtorno de ansiedade. E aí eu até coloquei uma lista agora das novas fobias que surgiram, e aí você fica até estagnado, fala, nossa, mas tem fobia também para isso? Tem. As pessoas melhoraram muito psiquicamente, eu vou falar um pouco sobre o que Freud explica, afinal de contas, eu venho falando muito para vocês sobre análise, estou fazendo a minha formação em psicanálise, é algo que eu já gosto demais de estudar, estou há 10 anos já estudando tudo isso e eu acho muito importante, porque tudo que nós vivenciamos no nosso passado molda quem nós somos hoje. Então eu acho muito importante a gente trazer esse passado agora para poder... Obrigada, Fernando. Para poder a gente diluir o que a gente viveu. E aí, às vezes, eu tô conversando esses dias, uma amiga veio falar comigo, fazia tempo que a gente não falava, muito amiga mesmo, e ela foi me explicando algumas coisas da vida dela. Eu falei, já tentou buscar uma análise? Ela não é daqui, né? Haja visto que eu não atendo amicíssimas, assim, eu não gosto, porque eu acho que acaba tendo essa mistura. Prefiro não, tá? E aí eu falei pra ela assim, você já foi buscar uma análise sobre isso? E aí fui falando pra ela, ó, seu filho se relaciona com a fulana por conta disso, disso, disso. Ela ficou tipo, o quê? Não acredito. Ela falou, você descreveu realmente o que acontece aqui. Não é que eu sei o que acontece na vida dela. Não, não é o que eu sei que acontece na vida dela. Eu sei porque é estudo. Então, o que eu vejo acontecendo ali, inclusive tá o livro aqui, não tá na beira da minha cama porque eu tava lendo ele hoje, o Ciclo de Autossabotagem. Tudo que a gente vivencia, o nosso superego, que eu vou falar um pouco mais aqui adiante, que às vezes a gente escuta falando, mas não sabe exatamente o que é construído no nosso passado, na nossa infância. Então, os nossos pais, sim, eles têm responsabilidade por quem nós somos hoje. Não estou dizendo que eles têm culpa, tá? Mas eles são responsáveis pela construção de nossa personalidade. Então é muito importante que a gente olhe para esse passado. É muito importante que a gente elabore o que ficou no passado. Tem uma atividade que eu estou fazendo com elas, principalmente a meditação guiada sobre a menina, né, interior, o menino interior, que a gente busca a olhar para esse passado. Todas elas falaram, Paula, eu me emocionei, assim, é um sentimento muito de leveza quando a gente faz essa dinâmica. Porque hoje você tem possibilidade de olhar para esse passado, hoje você tem possibilidade de tentar consertar o seu presente e também o seu futuro. Mas se eu vivo o excesso de presente, hoje eu vivo estressado. Se eu vivo excesso de futuro, eu vivo muito ansiosa, que é o que a gente vai falar bastante aqui, porque a gente está num futuro muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos. A gente se preocupa o tempo todo, né? Porque depois que a gente é mãe, a gente acaba deixando até a gente de lado, que é uma coisa que eu acabo discordando completamente. Eu postei um vídeo em que teve até um comentário no Facebook, falando sobre egoísmo tóxico e egoísmo racional, que eu quero que entenda que o egoísmo em si, ele não é ruim. Quero saber melhor sobre isso, Paula? Busque a filosofia da Ayn Rand. Ela fala sobre egoísmo tóxico, egoísmo racional, que pensar em si mesmo não é ruim. Nós somos condicionados, nós crescemos, né, condicionados de que nós precisamos sempre colocar o outro na nossa frente. Pessoa que foi criada assim, né, com essa percepção de mundo, é inevitável que ela não vai ter um transtorno agora na sua fase adulta, que ela não vai ter uma fobia ou que ela não vai ter uma depressão, tá? É 100% dos casos isso. Então, o que eu coloquei aqui, algo que ainda não se tornou muito comum na sociedade, Freud explica que temos o mundo real e o mundo imaginário. As pessoas não melhoraram psiquicamente falando, porque estão depressivas, elas acabam indo para a igreja. É um tema que eu coloquei aqui, eu sou cristã, tenho muita fé, mas a fé, ela não é, para mim, a fé entra quando não tem mais a possibilidade do ser humano fazer algo. A fé, ela deve entrar para a gente quando a nossa possibilidade de fazer algo é completamente impossível. As pessoas, elas não vão para a igreja achando que Deus vai curar ela da depressão. Deus deixou a ciência, Deus deixou o estudo, Deus deixou a psicanálise, Deus deixou a terapia, Deus deixou aqui o conhecimento, né, a torta e a direito nas nossas mãos, para que nós façamos a nossa parte. Tá? Então, Paula, pessoas que vai lá e acreditam, eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Como eu disse, eu sou cristã, eu acredito que Deus complementa demais a nossa fé. Mas as pessoas esperam demais por isso, né? Então acaba indo
acaba seguindo, né, entrando na igreja e seguindo um coletivismo absurdo, porque você tem que fazer isso, porque se você, eu sou, né, como eu disse, eu sou cristã, mas tem gente que fala, ai Paula, mas se para pagar um pecado eu preciso rezar tantos terços, eu preciso ir na igreja quantas, não, né, quantas vezes a gente vê pessoas, e você deve lembrar agora de alguém que vai na igreja que tem a língua, né, maior que o mundo, e acaba matando até outra alma lá dentro, né, colocando a pessoa para baixo, falando, cuidando da vida alheia. Então, não, o que vai te ajudar a curar é você buscar esse processo de autoconhecimento, né? A cura que os humanos não podem mais curar, Deus entra. Então, a gente olhando para essa possibilidade e acreditando que esse é um momento que a gente precisa olhar e falar, não, eu acho que aqui eu tenho a possibilidade de levantar e trabalhar, eu tenho a possibilidade de fazer diferente. É aí em que mora a sua fé. Por isso a gente tem os psicólogos, psiquiatras, enfim. As doenças mentais não é só quem tem alucinação e delírio, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou no psiquiatra porque eu não tenho alucinação. Nossa, eu não tô delirando. Não, eu não sou louca. Lembrando que quando a gente usa esse termo de loucura, a gente está falando de uma pessoa com esquizofrenia, o que é completamente diferente de transtorno, tá? Esquizofrenia é quando a gente divide esse cérebro. E como que isso ocasiona, Paula? Com um impacto muito grande no nosso cérebro, em um transtorno que eu acabo sofrendo, pode vir através de um TEMP, que é um transtorno de estresse pós-traumático, ou isso também pode, pessoas que usaram muito tempo e ainda fumam maconha, a única droga que tem a possibilidade de dividir o cérebro é a maconha. Então, assim, pior que cocaína? Pior que cocaína, porque quando você deixa, né, o vício, o crack, você não tem a possibilidade de ter essa divisão do cérebro. Quem utiliza maconha já desde muito cedo, eu sou completamente contra a questão da legalização, não é por um ato imoral ou moral, é por um ato realmente de estudo, mostrando que o cérebro ele é dividido sim. E quando o cérebro é dividido, que entra nesse processo de esquizofrenia, não há mais o que fazer, tá? Não é terapia, não há Cristo que resolva uma situação dessa. Por quê? Porque a pessoa buscou e realmente não tem como uma possibilidade de volta nisso. É só realmente manter cuidando dessa esquizofrenia, que é o que a gente chama de vulgo loucura. Então a gente tem aqui as doenças mentais. O remédio, que eu queria que você entendesse que numa cura de depressão, numa cura de transtorno, não estou falando de uma cura de uma esquizofrenia, porque você só vai conseguir manter esse paciente, 20% do processo você vai conseguir com medicamento. 80% do processo, que a gente chama de 80-20 na teoria de Pareto, é mudando os seus hábitos, a sua percepção, buscando uma análise disso. Esse processo não funciona em quem tem alucinação e quem tem delírio, porque aí é outro tipo de tratamento. A gente não consegue tirar esse processo da análise, não tem assim, a pessoa não consegue fazer uma análise quando ela tem esse processo de delírio e alucinação, porque fica muito bagunçado. Aí seria outro tipo de terapia, cognitivo, comportamental, tá? Então não entra nesse processo de análise, de busca do seu passado, pra gente recalcar isso. No processo analítico de autoconhecimento, grande parte das doenças mentais, como o transtorno bipolar, e essa é das doenças mentais mais comum hoje, tá? Na sociedade. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, lembrando que eu não posso ter só obsessão, a compulsão vem junto com a obsessão. Distúrbios alimentares, transtornos de ansiedade, esquizofrenia e as doenças cardiovasculares. Entrar em uma análise, quando eu falo sobre a psicanálise ou numa análise realmente de terapia, é quando a gente entra no inconsciente, e nem todas as doenças mentais conseguem entrar nesse inconsciente, pois não são analisáveis, como eu disse, a questão quando a pessoa tem o delírio ou quando ela possui alucinações. E quais são as saídas para essas dores emocionais? Como lidar com essas doenças emocionais? Pessoa angustiada, ela se amarra para tirar a vida dela numa árvore. Eu fiz até uma analogia aqui, uma pessoa angustiada, ela acaba se amarrando a vida dela para tirar numa árvore, mas uma árvore que ainda nem nasceu. Ela quer cultivar essa árvore, elas estão sempre atrás. Ela quer cultivar para que essa árvore cresça, para depois ela falar, não, agora eu vou tirar minha vida. Você entende que é uma pessoa que vive em busca daquilo que não existe, ela fica com aquela angústia, aquele aperto no peito? É uma pessoa que vive atrás de amor, uma pessoa totalmente carente, ela fica em busca o tempo todo de uma nova vida, critica demais o outro e condena-se sempre, condena o outro e a si mesmo. São insatisfeitas, tem constantes vazios emocionais, vivem em constante mundo de fantasias. Elas vivem um estado de medo e ansiedade exagerada. Mesmo em ansiedade, eu coloquei aqui, o medo e a ansiedade são faces da mesma moeda. Eles andam junto, não tem como.
Paula, como que eu diminuo o medo que eu sinto diariamente? Buscando conhecimento. Tá, se eu sei, vou citar um exemplo. Não tô bem no relacionamento e eu tenho medo de sentir falta dessa pessoa, eu tenho medo de ficar sem ela e não conseguir administrar isso. Agora vem aqui. Eu sei que eu vou terminar com aquela pessoa porque ela não me faz bem. Eu já tenho todos os meus motivos para que eu busque esse término. Aí eu penso assim, mas eu sei que eu vou ter que passar por 5 processos, que é o processo do luto. Eu vou passar pela raiva, vou passar pela negação. Primeiro eu vou passar pela negação, depois eu vou passar pela raiva, depois eu vou passar pela barganha, que é a troca, depois eu vou passar por uma depressão, onde eu vou achar que eu não vou conseguir ficar sem, depois vem a elaboração. Como tudo, no início é difícil. E aí eu falo, olha, será que talvez não esteja depositando demais, né, esse amor, buscando que o outro faça essa soma na minha vida e eu esteja deixando de lado eu sentir a minha solitude, amar a minha própria companhia? Será que é ele ou será que é todas as outras pessoas? Eu até falei para Camila que a dinâmica do processo de quem acha legal e quem gosta, eu já estudei, tá? Não é a dinâmica que eu trabalho, mas tem algumas coisas que fazem sentido sim da constelação. É que quando você está num processo, você é a pessoa que está muito doente emocionalmente. Quando você se relaciona com uma pessoa que também está doente emocionalmente, por quê? Lembrando, eu atraio o meu semelhante. Eu sou espelho de mim mesma, tá? Então, aqui eu vejo o meu reflexo aqui. Todas as vezes, coloca uma coisa na sua cabeça, todas as vezes que você vê um casal e aí você vai falar assim, fulana, não sei como que ela aguenta ciclano, ciclano não sei como que aguenta fulana, porque ele é tão bonzinho, mas ela é tão boazinha e eu não sei por que tá junto. Nós atraímos os nossos semelhantes. Você não sabe nada da vida do outro para achar que o outro é bonzinho, tá? Nós sempre atraímos reflexos de nós mesmos. Paula, mas o fulano é tão assim, casou com ela? Tem. Em algum momento eles se conectaram, seja pela dor, seja pelo amor. A conexão existe, seja do passado, seja do presente, em especial do passado. Nós nos conectamos com o que nós vivenciamos lá atrás. Então, se eu faço esse movimento de tô caminhando, e essa pessoa que tá se sentindo muito, que ela tá recebendo demais, não tá tendo troca, porque se eu caminho. Se a pessoa fez alguma coisa pra mim e eu acabo devolvendo isso numa proporção, o que aqui eu discordo nessa questão da constelação, e quem concorda tá tudo bem, é que se eu trair, você trai também e a gente começa a ficar igual. Eu não acho que tem essa troca, tá? Eu acho que a troca, quando eu falo, é uma reciprocidade. Quando eu sinto que nós estamos caminhando pelo mesmo caminho juntos, por uma evolução, por uma maturidade, buscar uma maturidade melhor, aí sim eu acredito. Então, se eu venho para esse movimento andando muito adiante, a pessoa ela começa a recuar. Então, eu começo num estado de buscar, eu fico muito ciumenta, eu tenho, tudo é culpa do outro, e aí a pessoa começa a fazer o movimento de ir para trás, até ela chegar e falar, para, não dá mais, eu preciso me distanciar de fato. E aí onde vem os rompimentos, ou relacionamentos que já estão fadados ao fracasso, mas que ainda assim mantém o relacionamento empurrando com a barriga. Eu acho que ninguém deveria estar em relacionamentos empurrando com a barriga. Paula, mas eu casei e eu fiz um juramento, tudo bem? Mas esse juramento é para que você fosse infeliz? Esse juramento é para que você colocasse a sua vida numa prisão? Ou talvez você entra num relacionamento que você consegue juntar as suas forças, juntar, né, essa união, trazer uma soma para que você busque algo melhor, não só para você. Porque a partir do momento que você tem filho, eu não tenho, mas eu concordo com essa lógica, você não pensa mais só em você, você também pensa no outro. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de criar o seu filho é sua, a responsabilidade da personalidade dele também é sua. Então, é neste caso que a gente precisa. Se eu começo a ir muito acima, em algum momento esse relacionamento vai vir a ter o rompimento. E aí eu começo a ver muito ansiosa, então a culpa sempre é do outro, eu começo a me vitimizar demais. A gente entra num processo que faz mal pra gente, tá? Quando você come, você sente aquela sensação de, ai, nossa, eu tô muito cheia, nossa, mas eu tô assim com nó na garganta, é ansiedade. Né, algum tipo de transtorno, né, ou obsessivo compulsivo, ou ansiedade generalizada, você vai sofrer com isso, talvez mais ainda do que seu parceiro. Aquilo que você sente, talvez seu parceiro sente ainda 5 vezes mais.